Deixa eu ver aqui. Quero uma aguinha. Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Se você estiver assistindo ao gravado, né? Para quem tá ao vivo, boa noite. Hoje, a gente tem uma convidada mais que especial aqui conosco. Lembrando que a gente tá no Janeiro Branco, então nada melhor do que a gente trazer uma profissional da saúde mental para estar conversando um pouquinho conosco aqui, certo? Bom, de antemão, eu já quero agradecer a presença da Dai por acreditar no projeto, por se dispor a estar aqui conosco, falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde mental. Agradecer os patrocinadores que estão conosco aí, fortalecendo e fazer isso acontecer de verdade. Vamos que vamos. Hoje o bicho pega, então você pode pegar o papel e a caneta aí, pode anotar que nós estamos por aqui. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Gratidão. Obrigada. Bom, fala pra gente, quem é a Daiane Mendes? Primeiramente, obrigada pelo convite, Matheus. É muito importante esse espaço, principalmente para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental. E eu sou a Daiane, sou psicóloga, e gosto muito desses temas relacionados à sociedade, a essa relação do ser humano com a sociedade e sobre esses temas de saúde mental. Sempre gostei. Conta pra mim, Dai. Qual foi o ponto assim que você pensou? Eu vou trabalhar com saúde mental. Essa é a área que eu quero atuar. Quando foi que teve essa vontade no seu coração? Uhum. Ali, quando eu fui escolher a faculdade, né, a psicologia, e ao final da psicologia, eh, caminhou-se para a área infantil, do atendimento infantil, infanto-juvenil, e hoje eu estou mais focada nessa área, principalmente em relação a transtornos do neurodesenvolvimento. Perfeito. Bom, eu conheço a Dai há muito tempo. Já tem um tempinho, né, Dai? Uhum. Então eu chamo ela de Dai. Mas, pra quem não é íntimo ainda, essa é a Daiane Mendes. Hoje ela vai falar muito pra nós aqui de psicologia e principalmente bater forte nesse janeiro branco, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental o máximo que a gente puder. A gente não pode deixar que chegue num ponto onde você já não consegue mais procurar ajuda, né? Então, assim, eu falo isso com propriedade, vocês vão ver durante aí a entrevista, durante o podcast, que eu tenho alguma coisa para falar também sobre isso. E a Dai vai esclarecer pra gente muitas dúvidas que muitas pessoas têm e tendem a ter, possivelmente. Vamos lá, a gente tem um roteirozinho aqui. Vamos começar falando, Dai. Qual a importância e qual é o intuito do Janeiro Branco? Bom, Matheus, o Janeiro Branco, ele é uma campanha, né, que foi criada por psicólogos com o intuito em abrir um espaço para reflexão sobre a saúde mental. E por que janeiro e branco? Entende-se que janeiro a gente está começando, e o branco é uma metáfora, é uma representação de uma folha em branco. Então, seria ali o começo. E é importante, é uma campanha importante, porque ela abre espaço para esse debate, assim como a gente está conversando aqui, e também a gente repensa o nosso modelo de vida, e principalmente a gente também olha para a questão e cobra questões de eh, políticas públicas, né? Porque sem políticas públicas não tem como a gente pensar também em saúde mental. Justamente. E assim, falando em saúde mental, é até complexo hoje em dia a gente lidar com esse assunto, porque é um tabu ainda, né? A Uhum. sociedade ainda é muito chucra, vamos dizer assim, relacionada à saúde mental. Como você vê isso? A sociedade sendo tão desatualizada ainda referente à saúde mental? Eu vejo que é
Porque a gente vem de uma cultura, Matheus, uma cultura onde, falar sobre saúde mental é você ser, fraco, Exato. sabe. Então a gente vem de uma cultura onde você tem que é aquela coisa, seja forte, corajoso, você é guerreira. E assim, isso daí é interessante por um lado, né, mas também traz muitos impactos em outros. Então, você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa estar bem o tempo todo, E entende? aceitar isso, eu acho que é uma das principais coisas que o ser humano tem que entender, né. Sim. E principalmente, né, Matheus, a gente também tá mudando isso na nossa sociedade, por isso que a gente também tá aqui conversando sobre isso. Estamos tendo mais espaço para poder conversar sobre esse tema, então eu tenho tenho a percepção, assim, tenho que as coisas irão mudar nesse sentido. A psicologia também, questão de psicoterapia já não é mais vista, assim, também como um tabu, tá sendo mais aceita pela nossa sociedade, então isso são pontos positivos, sabe. Tá cada vez mais se ampliando, né. É, Eu sim. vejo assim, as pessoas hoje, elas, por exemplo, eu tô com muita dor de cabeça, muita dor no braço, eu vou no hospital. Eu vou no Uhum. clínico geral, eu tô com a pele machucada, eu vou no dermatologista. Sim. Elas sempre procuram um profissional, mas quando se trata de saúde mental, elas acabam não dando o devido atenção, sabe, não dando a devida atenção e cuidado que se deve ter. Uhum. E essa é a importância da gente estar batendo cada vez mais nessa tecla, tá lembrando as pessoas que a nossa saúde mental é o princípio, né, acho que é o ponto mais importante de se Sim. cuidar. Com certeza, com certeza. Sem saúde mental não tem como funcionar. Quer dizer, você funciona, mas você funciona no automático. Exatamente. E assim, aproveitando esse gancho, por que que eu digo isso? E ela falou uma coisa perfeita, você funciona no automático. Eu estava desse jeito, estresse lá em cima, e eu sempre fui muito foi o que você falou, eu vinha de uma cultura muito onde você procurar saúde mental, você é fraco. Principalmente Uhum. quando se trata de homem, mulher ainda é mais aberta em relação a isso. Homem você tem que ser Sim, forte, você tem que estar sempre com, entendeu? Só que quando você percebe que isso é uma ignorância da sua parte, entendeu? Que você fica agindo que como você está sempre forte é uma ignorância, parece que o mundo se abre, sabe? E as coisas realmente acontecem. Porque as coisas só melhoraram pra mim depois que eu busquei ajuda. sim. E você trabalhando nesse ramo, principalmente no infantil e no infanto-juvenil, atualmente, os seus pacientes, eles tendem a ser mais meninos ou meninas? Meninos, tendem a ser mais meninos. Mas nesse campo do que você traz sobre o estresse, sobre essa falta de cuidado, eu vejo isso muito nos pais dos meus pacientes, principalmente nas mães. Eh, Mães sobrecarregadas. Perfeito. Hoje em dia a gente tem até um termo, né, tem a questão do burnout, que é a questão aquele burnout clássico, que a gente também vai falar um pouquinho mais aqui, Isso. que é o burnout clássico, que ele está relacionado à questão do trabalho. E tem o que está sendo estudado agora, que é o burnout materno. Ainda não é classificado como, né, não está ali no CID como o burnout, aquele clássico, mas já estão estudando sobre isso. Que são mães esgotadas, mães que sobrecarregadas, sabe, porque elas, assim, elas ficam sobrecarregadas com tudo. Acabam colocando os filhos na frente do próprio cuidado, né, é aquela coisa, Exatamente, sempre pensar no filho, mas ela não exatamente. às vezes não olha pra si mesma, sendo que ela também precisa de ajuda. É, e principalmente porque aí, no caso, também a mãe vê que a rede de apoio sumiu, entende? Muitas não têm rede de apoio. Muitas também, o pai, às vezes, é um pouco mais ausente por uma questão do trabalho também.
Então, o que eu percebo como psicóloga é isso. Eu vejo muitas mães sozinhas nas clínicas, sobrecarregadas e se sentindo com culpa. E isso é muito triste, sabe? Porque quando você vai conversar com essa mãe, você vê que ela tá ali Automático. tá no automático. E ainda mais, às vezes, pelas demandas que tem do filho, isso se torna mais estressante ainda. E assim, eu acho que acaba sendo mais doloroso quando ela vê o filho em certa situação ou ela obtém algum diagnóstico relacionado ao filho, a preocupação já aumenta na cabeça e como você disse, em grande parte não tem um apoio, principalmente paterno, Sim. né? Ou às vezes o pai acha ali que é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e manter a casa e tá resolvido. Mas a gente sabe Sim. que vai muito além disso, É, né? e muitas também têm a questão da jornada de trabalho, tem casa, ou seja, são muitos pratos aí para segurar, né? É trabalho, é casa, é marido, é filho, é plano, é muita coisa. E assim, ó, a gente tem uma pauta aqui que diz assim, ó, qual o risco das campanhas da saúde mental virarem apenas discurso ou marketing emocional? Boa. É, quando as ideias, o campo do debate não vira prática. E isso é preocupante. E aí vira só um marketing motivacional, onde você vai numa empresa fazer uma palestra e ao final dão brindes ou, né, um bombom para o colaborador. É, então assim, e não há mudanças. Não há mudanças em questão, colocam ainda jornadas de trabalho exaustivas para os trabalhadores, cobram metas irreais e ainda colocam o trabalhador ali como os trabalhadores, numa competição, sabe. E fica uma Então, pressão psicológica. fica uma pressão psicológica. E isso daí é muito pesado, porque aí de fato não há uma mudança. Então, empresas que realmente estão preocupadas com a qualidade de vida do seu trabalhador, elas vão promover estratégias e benefícios ali para aquele ambiente ficar mais agradável. Perfeito. Por exemplo, tem empresas, Matheus, que oferecem o Gympass, que é o quê? Também é para o trabalhador. Eu não gosto muito dessa palavra colaborador, eu gosto de trabalhador, porque é um trabalho, é o trabalhador. Perfeitamente. Eh, e aí eles oferecem isso como ele para fazer ali uma atividade física, e aí naturalmente, vai melhorar várias coisas ali no indivíduo. Se ele faz uma atividade física, ele melhora também no ambiente de trabalho, E consequentemente o psicológico. consequentemente. Então, assim, não só isso, sabe, também oferecer outras possibilidades também, deixar, de fato, o trabalhador descansar sem culpa, né, sem culpa em descansar, Sem pressão. sem pressão, metas atingíveis. Sim. Eu sou totalmente contra essa ideia do 6 por um. Já deixo até aqui claro, porque eu já trabalhei muito 6 Polêmica. por um. É, vai ser um corte assim dos top. Eu já trabalhei 6 por um e eu sou totalmente contra, porque deixa a pessoa extremamente exausta. Ah, mas você tem um dia de descanso. Tá, descanso? O que que é descanso? Porque o cérebro é uma coisa que você pode estar um mês sentado. Só que se o cérebro tá cansado, Sim. então assim, bem colocando sobre o que você falou, as empresas fazem isso, elas sugam o funcionário até onde não pode mais, aí faz uma pequena, entre aspas, palestra ali sobre saúde mental e acha que vai resolver o problema. E não vai. Com certeza. E com certeza, Matheus, a jornada 6 por 1 ela é desumana. Se a gente for olhar, é desumano. Principalmente para as mulheres. Porque as mulheres, elas não têm só a jornada de trabalho, mas elas também têm a jornada em casa. Sim.
Então, assim, no domingo que ela vai descansar, ela não vai descansar. Ela vai trabalhar, ela vai limpar a casa, vai cuidar dos filhos, vai tentar. E qual é o momento de lazer que esse trabalhador, essa trabalhadora vai ter? Nenhum. Então, a jornada 6 por 1, ela tem que ser, assim, tem que ser uma pauta da o agora, sabe? Sim. Ainda mais que com essa geração nova que a gente tem e com esse século, onde Uhum. a doença mental ela tá cada vez mais aparente, cada vez pegando mais pessoas, eu acho que a gente pensar em trabalhar o ambiente de emprego, acho que é a palavra certa, sabe? A Uhum. empresa em si. A gente nem vou entrar nem no método governamental, mas a empresa entender que o funcionário, quando ele tá bem consigo mesmo, quando ele tá bem mentalmente, quando ele tá bem psicologicamente, consequentemente, o resultado dele vai ser melhor. Sim. Acho que assim, é aquela coisa. É uma via de mão dupla, na qual o empresário vai ganhar, porque ele vai ter um funcionário motivado, um funcionário querendo realmente fazer as coisas darem certo, e o funcionário conseguindo trabalhar e, consequentemente, viver uma vida também, acho que é digno para qualquer ser humano, né. E você tocou num ponto aí bem interessante, que é a questão da geração. Tá vindo a geração que é a geração Z para o ela já tá no mercado de trabalho. Sim, Você é de que ano? 99. Então você é da geração Z, eu sou já millennium. Então, assim, há uma diferença também aí de gerações Sim, do mercado de trabalho. Por quê? Os millennials, eu tô ali entre os millennials e geração Z, tô na corda bamba, que é meio que entre 96 e 97, eu sou de 95. E aí os millennials, eles têm uma ideia, vieram com uma ideia, de que o trabalho ia salvá-los, que através do trabalho, eles iriam conseguir uma ascensão social, que iriam conseguir, também mudar um estilo de vida. Então, ou seja, também teve muita expectativa aí em cima dos millennials. E aí, os millennials agora estão vendo que eles não estão nem conseguindo comprar uma casa, praticamente. exatamente. Então, assim, é uma crise também aí da geração dos millennials. E os millennials são os que mais também estão que tem maior índice de burnout. Entre essa idade de 30 a 40, 50 anos, entre 50 anos, né, 45 anos. Então é a maior prevalência de burnout. São os millennials. São as pessoas que vêm de uma geração antes da geração Z. Exato. E aí, agora chega no mercado a geração Z. Aí a geração Z fala assim, olha para os millennials e fala assim: "Não, calma galera, a vida não é só trabalho. Exato, A vida também tem o trabalho, mas não é só o trabalho". E aí é um choque de gerações, porque aí a perfeitamente. geração Z vem com esse embate, só que também é importante a gente acolher essa geração, a geração Z. Por quê? Porque a geração Z, Eh, se você ficar com esse discurso que a geração Z é uma geração irresponsável, uma geração que não quer trabalhar e etcétera, você vai acabar introjetando isso na geração. E não é bem por aí. A gente pode falar: "Legal, eh, vocês estão lutando por benefícios, vocês acham que não é só a vida não é só trabalho, vocês estão certos. Só que também a gente também quer um pouquinho de responsabilidade aqui, sabe, que às vezes também falta um pouquinho nesse sentido". Uma das dificuldades da geração Z é essa, é que quer tudo para ontem. Não consegue manter um equilíbrio, né. Exato, quer tudo para ontem. E aí não sabe o quê? Semear. Plantar ali para depois colher, que há todo um processo. E aí a geração Z meio que tá atropelando isso também, que é importante. Onde vem a ansiedade. Exatamente, muito.
E o ser humano hoje, eu acho que principalmente a geração Z, como você estava dizendo, que vem nesse atropelo, acelera pra ter tudo. Assim, quem nunca ouviu um adolescente, assim, dos seus 17, 18 anos, falando que com 18 anos já quero ter meu carro, minha casa, minha família, meu periquito, meu papagaio. E Só que... não preciso fazer faculdade. Exatamente. Não Exatamente. é? Ou olha no Instagram lá, rapaz, influência, pronto, é isso aqui, vou empinar e é isso. E não é por aí, Não né, é por aí. Matheus? Existe um processo para você chegar. É um processo. É, Um você pode ter o trabalho. seu objetivo, né? Pô, eu É, quero, sei lá, ser um influencer, tudo bem. Se você quer isso, esse é o seu sonho, siga ele. Mas tenha consigo que o estudo é importante, exato. que você entender o seu tempo e principalmente, eu acho que o mais importante, entender que o seu cérebro tem um tempo também. Uhum, de maturação. Porque quanto mais você acelera as coisas vão acontecendo na sua vida. E como você disse, a geração antes da geração Z vem naquela ideia: trabalho, 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 trabalho. Aí já fica assim, acho que criando um colapso na cabeça da pessoa. E a gente chega no ponto onde, tudo bem, vou trabalhar. Meu pai quer que eu trabalhe, eu vou trabalhar. Aí entra naquela de trabalhar muito. E aí a gente chega onde? No burnout. Aí a pessoa já estava com Burnout. ansiedade. Aí ela chega no burnout. E você, exemplificando um pouco mais sobre o burnout, ele seria o quê? O excesso de trabalho no ser humano. Seria isso? Sim, o burnout, ele é uma síndrome. Ele é uma síndrome. Opa, vou colocar mais assim? Tá bom? Tá bom. O burnout, ele é uma síndrome. É uma síndrome caracterizada, tem que ter relação com o ambiente de trabalho. Sim. E é como se fosse você tem que estar num nível de estresse muito alto. Então é uma síndrome grave, né, o burnout é grave, onde, geram vários, assim, tem várias comorbidades ali, como depressão, ansiedade, que vem acompanhado. E aí também ele tem alguns sintomas, como você tem perda de memória, corpo dolorido, ansiedade, nem se fala, e também há uma apatia, ou seja, você começa a perder interesse naquilo que você gostava antes. E aí a pessoa fica assim num estado, às vezes, no automático, literalmente. E assim, como você disse, né? A pessoa começa a perder o interesse. Eu acho que aí tá caminhando pra uma situação depressiva, né? Sim, tem muito, andam ali meio que estão de mãozinhas dadas. Então, como é importante, né, a gente entender o processo do início, Sim, que você cuidar ali da ansiedade, você cuidar para não acontecer um burnout, para que isso não chegue numa depressão, porque as pessoas pensam assim, depressão como algo isolado, né? Depressão é um caso isolado, só que na verdade ela é desencadeada por um processo de coisas, né? sim. Que chegando nos finalmente pode chegar numa situação dessa. Bom, vamos lá. O que é saúde mental? Saúde mental, Matheus, fazendo um corte, né, de uma esfera individual, seria a capacidade do ser humano em lidar com a vida apesar das adversidades. Perfeito. Ou seja, saúde mental não é ausência de problemas, de dificuldades, né? É apesar disso, é você saber elaborar esse processo e se você não conseguir sozinho, você procura a sua rede de apoio e procura a ajuda de um profissional. Perfeito. E numa esfera, e é muito importante a gente falar isso também, em uma esfera social, saúde mental é você dar dignidade para as pessoas viverem e não apenas sobreviverem. Dignidade é ter acesso à moradia, ter acesso à saúde, à educação, a lazer.
E infelizmente hoje em dia as pessoas só estão no modo sobrevivência e não Automático. conseguem viver. Per- Então, por isso que é importante, só ressaltando aqui, a gente pensar também e cobrar políticas públicas para favorecer isso, né? Exatamente. Como você disse, saúde mental não é só o que as pessoas pensam só de, eu vou fazer uma consulta ali e tá resolvido. Uhum. Tem todo um processo que envolve isso, né? Sim. E eu acho que assim, hoje na minha situação atual, como eu já falei pra você, que eu passei esse episódio, né, de ansiedade, burnout também, que vou comentar um pouco mais sobre. Eu penso hoje que é bem importante as pessoas anteciparem. Pô, você tá com tempo? Passa por um psicólogo, conversa, explica, mas não vá só quando você estiver sentindo o problema, sabe? Eu tô com um problema aqui, eu vou lá. No mundo né, ideal seria isso. E essas pessoas só vão quando já estão como? Precário. É a mesma coisa, quebrei a perna, eu vou no médico, tipo isso. Mas não existe, com o cérebro não funciona assim. Exato. Então, a gente conscientizar também as pessoas a se cuidarem antes de você ter um problema. Se você tem um trabalho exaustivo, por exemplo, um cargo numa empresa que demanda muito de você, um gerente de algum mercado, alguma loja, encarregado, pessoas que tendem a usar o psicológico todos os dias por longas horas, eu acho que cuidado mental, antes de acontecer um possível burnout, é o ideal. Você concorda comigo? Com certeza. A prevenção é você ficar ali monitorando também. Porque assim, Matheus, o estresse, ele faz parte da nossa vida, Exatamente. tá? Eh, ele é necessário em em um certo grau. Só que passou disso, se você tá muito num pico de estresse, o ser humano ele não foi projetado para sentir muito estresse. O nosso cérebro ele não foi projetado para isso. O nosso cérebro, pelo contrário, ele gosta de economizar energia para nossa sobrevivência. Então, se a gente fica ali num modo de estresse, você está saindo ali no modo de uma homeostase do seu corpo, um equilíbrio do seu corpo. E aí, naturalmente, isso vai o quê? Abrir campo para outras patologias. E o burnout é uma delas. Então, a prevenção com certeza é o melhor caminho, né. Perfeito. Bom, voltando aqui na nossa colinha, ó, uma pergunta muito interessante. Essa aqui eu acho que assim, é simples, mas é muito interessante. Saúde mental é estar bem o tempo todo? Não, não, com certeza não. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Nós, por natureza, nós sentimos tristeza, porque é uma emoção, e o anormal é não sentir isso. Então, não é possível ter uma vida, né, Plena, né? plena, não tem como. Então, não tem. Se você saber lidar ali com as adversidades e principalmente, se não estiver conseguindo, buscar o suporte, Principalmente. principalmente. Assim, eu vejo isso de uma forma muito interessante que você falou. Você saber lidar com seu próprio mental, com seu próprio psicológico. Sim. Eu hoje sei, né? Abordando um pouco mais sobre mim aqui para o pessoal entender. Antigamente eu tinha um problema, Dai, que era o seguinte: eu tô aqui pegando essa tampa. Só que na Uhum. minha cabeça, eu já tinha que ir ali pegar outro negócio ali que eu tinha que levar lá, que semana que vem tem outro negócio pra fazer. Eu sempre tava fazendo uma coisa aqui, mas o meu cérebro tava fazendo 10. Uhum. Eu nunca tava no mesmo lugar. Eu nunca tava pegando essa tampa aqui. A tampa tá na minha mão, mas eu sei lá onde eu tava, entendeu? Sim. Então, assim, é importante a gente. Pô, eu tô pegando essa tampa? Eu tô pegando essa tampa. Eu tenho que pegar esse telefone? Tudo bem, terminei de pegar a tampa. Eu vou pegar o telefone. Eu acho que isso também é muito importante pra gente cuidar de si. Sim. Saber, como é que se diz, né? Delegar ali.
os seus afazeres. É, vivendo o aqui e o agora. É entender que é uma coisa de cada vez. É claro, é interessante você projetar ali o futuro, o amanhã, é muito importante para sua para sobrevivência também. Só que você, por exemplo, aqui, a gente está aqui sentado, conversando, né, sobre esse tema. Lá fora, tá chovendo, tá agradável. Então, assim, é sentir, ouvir também essa chuva, ouvir aqui o que que a gente está conversando. E assim, não ficar pensando: "O que que eu vou fazer quando acabar aqui? Nossa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou comer? Para onde eu vou sair?". Não, é de fato você está aqui, Perfeito. entende? No aqui e o agora. E é uma coisa tão simples, mas é E tão difícil. complexa. É difícil. Eu acho que assim, que todo mundo que tá assistindo nesse momento e vai assistir gravado depois, vai concordar. É extremamente complexo você estar só existindo. Muito. E eu acho assim, isso vem com maturidade, né? E, obviamente, cuidado pessoal. Quando você vai crescendo e evoluindo mentalmente, você percebe que você, querendo ou não, você tem que estar aqui e agora, vivendo, existindo o momento. Sim. Bom, vamos lá. É possível ter saúde mental mesmo vivendo momentos de sofrimento? Sim, é possível, mas, é importante buscar a rede de apoio. A rede de apoio, ela é muito importante nesses momentos de adversidades. Perfeito. E a rede de apoio, ela pode ser o quê? A igreja é uma rede de apoio, um amigo, a família, um profissional da saúde. Então, tudo isso faz parte da rede de apoio. Eu acho que ficar se isolando não é o ideal, né? Não, não é o ideal e acaba prejudicando. Por quê? Porque você acaba anestesiando isso. E aí as coisas vão piorando. E isso é, sei lá, dos primórdios, desde a época que o ser humano nem se conhecia como ser humano. A gente nasce em É, sociedade, a gente é um ser social. Então, exatamente. se você se isola, você fica ali um animalzinho isolado. E um dos males hoje da nossa sociedade, que até estão estudando em relação a isso, é a questão da solidão. A solidão, ela no Reino Unido, já virou questão de saúde pública, porque as pessoas elas estão ficando cada vez mais o quê? No seu apartamento com o seu gato, pedindo fast food e vivendo solitárias. Achando que a vida é existir sozinha. Mas aí não é só achando, é o modelo da nossa sociedade que está caminhando para isso, Criando isso, né? criando isso. Porque veja bem, antigamente nós vivíamos em comunidade. O quê? O muro da sua casa não era tão alto, você podia brincar com os coleguinhas ali na rua, Exato. e aí você conhecia os seus vizinhos. Hoje em dia não. Os muros estão mais altos por uma questão, claro, de segurança e violência, etc. Você não sabe mais o nome do seu vizinho. Então, assim, a solidão, ela permeia muito a atualidade. E, as pessoas que são solitárias, elas têm uma tendência a ter doenças como câncer. Sério? Aham. Doideira, né? Doideira demais. E Assim, ruim, muito péssimo, assim, a gente péssimo. fala disso, cara, mas, assim, é uma loucura pensar que solidão tá trazendo doenças para as pessoas. E assim, eu conversando uma vez com um psiquiatra, ele falou basicamente isso, que o cérebro, ele causa problemas externos em você, manchas no corpo, queda de cabelo, e você, assim, às vezes você acha que, eu tô com uma manchinha aqui, é uma coisa relacionada à dermatologia. Só que tem nada a ver, às vezes é Sim. ligado ao cérebro. Eu uma vez, aconteceu comigo agora eu não vou lembrar o nome, mas é como se fosse sabe quando o mosquito morde a gente e fica um calombinho? Uhum. Então, eu tava com aquilo, só que era um monte assim, ó. Tem um nome, eu esqueci como é que chama. E eu vi depois, pesquisando, que estava relacionado à ansiedade. Sim. Que quando você chega ali num
pico de ansiedade muito alto, o corpo já começa A a falar. falar. Falar assim: "Opa, cara, espera aí, eu também não sou uma máquina, vai com Exatamente. calma". E assim, a gente eu, né, principalmente naquela não, eu consigo eu sabia que eu estava com um problema, mas eu não ia buscar ajuda. Sim, Acho que grande parte das pessoas são assim, né, a gente é. acaba percebendo que a gente tá com algo, mas a gente não quer aceitar. Exatamente, e principalmente, como a gente comentou, os homens têm uma tendência maior a isso. Perfeito. E procrastinar ali ajuda e por uma questão também muito vinculada à questão da masculinidade tóxica e que pedir ajuda é algo que Fraqueza. exatamente. E assim, é uma bobeira, mas hoje eu falo, às vezes, assim, quando eu resolvi o meu problema, eu queria sair gritando na rua pra todo mundo, assim, vai buscar ajuda, Uhum. porque sinceramente resolveu minha vida, né? E hoje em dia todos os meus amigos eu falo, às vezes eles nem comentam nada comigo. Só que assim, você tem coisas na sua vida que você não comenta pra ninguém. Eu tenho coisas que Sim, eu não comento. Ela tem coisas que não comenta, quem tá assistindo, entendeu? Só que é importante às vezes você conversar. Pô, cara, eu tô passando um negócio assim, o que que você acha? Às vezes você exato. conversar é importante. Por isso que ter um psicólogo amigo, fazer uma consulta é tão importante. Pra você dividir, né? É, porque aí o psicólogo, diferente do amigo, ele é um profissional Exatamente. que, por um dever ético e tudo mais, ele não pode falar o que você falar ali na sessão. E também porque é uma ciência, então ele vai trazer o quê? Ferramentas para você lidar com essas questões. Então ele vai te trazer a psicoeducação, vai trazer algumas ferramentas para você colocar ali no seu dia a dia. Então é um profissional. O amigo não. O amigo é importante também, para você sair, espairecer. E não ficar naquela solitude. Exatamente. Não, solidão. Porque a solitude, ela é legal. Sim, Ter momentos de solitude é quando você consegue ficar bem sozinho, só que tem momentos que você tá ali com contato com o outro. perfeito. Solidão não, é quando você se isola. Perfeito. Aí, Então existe esse ponto de solitude e solidão são sim, coisas distintas. exato. Porque também, às vezes, as pessoas, elas querem se encaixar em alguns grupos por medo de uma solidão. Perfeito. Não consegue também desfrutar da própria companhia. Assim como também nas relações, às vezes começa uma relação amorosa, né, por um medo de solidão, e aí não consegue ficar sozinha também desfrutando a sua companhia, sabe? Sim. E assim, é importante também, né? Apesar de se socializar, você se dar bem Sim, consigo mesmo. sim, Não ser dependente totalmente de outro ser humano. Ah, eu só vou em tal lugar se fulano for. exato. Perfeito. Vamos lá. A gente tem outra aqui. Ah, a gente até falou sobre isso, mas é bom a gente voltar. Por que as pessoas costumam procurar ajuda psicológica apenas quando estão no limite? Vamos voltar nesse gancho. Mateus, é como a gente pontuou, né? A gente falou também. A gente vem dessa sociedade que você tem que estar bem e performar. É uma sociedade, uma cultura de performar o tempo todo, Isso. onde o excesso de positividade é uma positividade tóxica, entende? Sim. Que você tem que estar bem, que você tem que dar conta, que o outro dá conta, por que que você não dá? Então, esse excesso de positividade tóxica é também o que vai culminando para isso, para esse adoecimento e essa falta de em busca de ajuda. E fica levando, como é que se diz? Eu consigo, eu dou conta, eu resolvo. Eu aprendi uma coisa, Dai, que é o seguinte: não tenta lutar contra seu cérebro. Sim, Se você tentar bater de frente com seu cérebro, olhar no espelho e falar assim: não, eu consigo controlar isso aqui, tá? Eu tô me sentindo mal, eu não tô legal, mas eu consigo lidar com isso. Você vai apanhar. E muito. E você vai chegar num ponto onde você vai ter que aceitar que não. O cérebro é quem manda. E se ele não sim, estiver bem,
O resto também não vai. Não vai. Trabalho, sociável, em casa, tudo. Ó, tem uma outra bacana aqui, ó. Como o mito de que quem é forte dá conta sozinho contribuiu para o adoecimento emocional. Repete pra mim, por favor? Como o mito de que quem é forte dá conta sozinho. Então, assim, você é forte, você tem que dar seus pulos. Você não precisa de amigos, você não precisa de ajuda profissional, você dá conta sozinho. Como que isso contribuiu para o adoecimento emocional? Contribui, porque é um desserviço. É um desserviço que vai causando, e principalmente essa ideia do marketing motivacional, Perfeito. sabe? Essa coisa assim, um marketing motivacional. Isso daí também colabora muito para esse lugar de sujeito, onde ele fica ali enclausurado no seu próprio sofrimento e aí não consegue buscar o suporte. Você acredita que as redes sociais, elas são um passo grande para destruir a saúde mental? Olha, eu vejo como é uma faca de, né, ali que corta. Ela tem o lado bom e tem o lado negativo, Sim, entende? Então, assim, não dá pra gente falar só na internet como algo negativo. Por quê? Porque aqui a gente tá na internet e a sim, gente tá podendo acessar várias pessoas que não me conhecem e não sabiam do tema, não sabiam o que significava burnout. perfeito. Então, isso é uma chave, é uma porta ali. Mas também o lado negativo é que na internet, principalmente nas redes sociais, é um espaço onde as pessoas elas começam a se comparar. E aí isso é muito negativo. Por quê? Porque ali na rede social é um recorte da realidade. É um Exatamente. recorte. Então, o que que as pessoas vão mostrar ali na rede social? Que elas estão bem, que elas estão produtivas, que elas estão em ascensão social. Ninguém vai mostrar A dificuldade. bad, ninguém vai mostrar mazelas da vida, sabe? Perfeito. Então, se comparar nesse recorte também é algo muito pesado. E a gente tem que, a gente tem que pensar sobre esse lugar onde se eu posto, eu existo, sabe? Hoje em dia tem muito essa mentalidade, essa mente onde se eu posto, eu existo. Sim, Ah, se eu só tô viajando se eu tô postando. Ou se eu estou num restaurante legal, eu só estou lá se eu posto que eu estou naquele ambiente. Se eu não postar que eu estou naquele ambiente, eu não fui nesse lugar. perfeito. Então é muito além disso, sabe? As pessoas realmente. eh, E também, uma das coisas que eu falo para alguns pacientes, eu gosto muito também em atender. Eu abro algumas vagas, né, para jovens adultos. Eu gosto muito em atender esse público também. E eu falo, né, para essa galera, falo, pessoal, se vá seguir pessoas que realmente façam sentido para sua vida, que vão acrescentar algo para você Sim. e não assim coisas assim exacerbantes, sabe? Coisas assim que não são da sua realidade. Só fazem poluir o cérebro. Exato. Então, você seguir pessoas que têm umas ideias legais, massa, isso vai acrescentar para sua vida. Agora, você seguir pessoas que só ficam mostrando um objeto do qual elas conseguiram comprar e venderem um aspecto de marketing ali, sabe? Perfeito. Assim, perfeito demais. Porque esse ponto que você bateu é interessante. Eu posso andar na rua, eu vi uma Ferrari, tirei uma foto, é nóis.
Todo mundo Sim. no Instagram, pô, o Matheus comprou uma Ferrari. Só que não comprei nada, eu simplesmente passei e tirei uma foto. Aí as pessoas ficam o quê? Nossa, fulano tá assim, tá assado. Meu amigo, o que você tá vendo na tela, É um além do recorte. celular, é um recorte da vida da pessoa. A vida dela é outra, né? Então a gente tem que levar em consideração que se comparar, como a Dai falou, é a pior coisa que você pode fazer. Em vez de você perder tempo se comparando, olhando coisas fúteis e que não vão agregar nada para sua vida, vá fazer um curso, vá assistir realmente um podcast que vai agregar conhecimento a você, vá procurar coisas que fazem sentido para a vida. É tão estranho a gente pensar que hoje na internet existe tudo que é tipo de curso que você procurar. Tudo que você procurar e você escrever no Google, você vai achar. É quase impossível você não achar algo. E as pessoas preferem ficar vendo dancinha sim, em rede social. Eu não consigo entender, sabe? E aí também tá um ponto, sabe, Matheus? Porque também Perfeito. não há um problema em você ver dancinha e ter momentos de ócio, onde você não precisa estar estudando exatamente. Mas é legal você ter um equilíbrio disso. Não só ver dancinha e não só estudar. Porque também tem uma questão na nossa cultura, que é a cultura que traz, assim, onde você tem que sempre estar fazendo coisas, performando. E principalmente você tem que fazer coisas interessantes. Sim. Então, assistir o BBB, o que é do povo. Então, isso daí não é legal, entende? Mas, poxa, se a pessoa trabalhou o dia todo, tá cansada, não tem assinatura, só tem TV aberta, o que que ela vai assistir? É um momento de lazer, né? É o momento de lazer que ela tem. Então, às vezes, colocar esse lugar onde o que é legal e o que não é legal também causa uma culpa na pessoa, Com certeza, perfeito. sabe? Uhum. Então, assim, é importante a gente também ter momentos onde você não precisa exatamente fazer nada de produtivo, Performar. performar, sabe, estudar o dia todo, ou trabalhar o dia todo, ou fazer coisas produtivas o dia todo. Tem momentos também que você pode ver a dancinha ali do TikTok. E às vezes Perfeito. até aprender a dancinha e tudo mais. Às vezes fazer um momento de academia em casa. Você não conseguiu ir pra academia, aí você faz ali uma ginástica. Então é legal, sabe, a gente entender que existe um equilíbrio nas coisas. Esses dias eu até postei no meu Instagram, um stories, falando, até falei com ela sobre isso hoje, Uhum. que assim, que é importante também a gente ter dias desligados dessa ideia de trabalho e renda e preciso pagar isso, preciso fazer aquilo. Tem momentos seu. Ah, Sim. hoje eu vou, sei lá, você gosta de ir pro Rio? Vai pro Rio. Você gosta de andar de carro? Vai andar de carro. Você gosta de andar de moto? Você gosta de fazer nada? Faz nada. Você gosta de fazer a dancinha? Faz a dancinha. É importante pro nosso cérebro você ter esse momento, né? E assim, não fazer nada, descansar, virou um ato virou um ato assim contrário do que a vida é, sabe? Então é um ato revolucionário você descansar, Sim, de fato descansar, porque a gente vive tanto nesse modo hard, produzir, 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 performar, 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 e você não descansa. E no seu descanso, você tá fazendo algo que você acha que tem que ser produtivo. Ah, porque eu tenho que ver a palestra do fulano de tal, porque eu tenho que ler o livro tal, sabe? E sim. quem não faz isso tá fora. Quem assiste BBB é, não, sai daqui. Só que assim, né, também existe valor nessa galera que tem acesso a esse tipo de serviço. Perfeitamente. É o famoso equilíbrio, né? É. Acho assim, se a gente for pensar na sociedade além do trabalho, por exemplo, os índios. Uhum, Pô, os índios eles não, claro, atualmente está bem atualizado, né? Mas uhum. eles não vivem tanto a tecnologia quanto a gente. Pô, tem muitos índios aí, eu até vejo um aqui no Instagram, ele é de uma tribo que não fala português, eles não falam língua portuguesa. Eles têm a própria língua deles, só que esse em específico fala. E assim, é interessante ele mostrando como eles vivem, sabe? O sol.
torando e que eles estão como? No rio tomando um banho, ou às vezes estão limpando algum lugar, Uhum. e você vê no semblante a felicidade, sabe? Como a pessoa tá vivendo ali o momento. É claro que é só um recorte da vida dele. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós, como seres humanos, muita gente não consegue pegar um sol sequer. A pessoa não consegue pegar um sol. Às vezes é tanto problema, trabalho, performance, momentos familiares, N coisas que fazem a pessoa não ter um momento de pegar sol, que é algo extremamente importante. Sim. Então, assim, eu penso hoje comigo que a forma correta de se viver não existe, né? A a forma correta é como você acha que a sua vida deve ser. É claro que sempre buscando um equilíbrio, como você disse, para a gente manter entre a performance, o lazer e a sua saúde. Exato. É, se a gente conseguisse viver como os indígenas vivem, né, com certeza esse tanto de mazela na sociedade não teria. Só que isso já não é mais o real. A gente tem que pensar na partir da sociedade que nós temos, Perfeito. não do que já foi, entende? Então a Sim, gente tem que pensar em soluções para o agora, para o que a gente vive. É claro perfeitamente. que, assim, seria lindo viver em comunidades, viver nesse aspecto de troca, seria, seria muito lindo. E flui, tem lugares que acontece isso, só que ainda são grupos, né? Grupos assim fechados, que Sim. vivem em comunidades e vivem de troca e tudo mais. Mas a gente tem que pensar nesse aspecto como um todo, da sociedade que nós estamos inseridos e pensar soluções para as problemáticas que estão emergindo. Não adianta viver sonhando, né, e não realizar o nosso problema real. Sim, exatamente. Bom, a gente tem aqui agora um assunto legal que a gente já até conversou sobre, né? Começou falando sobre a sociedade do cansaço. Acho que a gente falou bastante sobre isso, Uhum. mas é bom falar, porque realmente é o que existe, é o momento. Inclusive, esse nome Sociedade do Cansaço é em referência a esse livro do Perfeito. Byung-Chul Han. Vou mostrar pra galera. É muito massa esse livro. Byung-Chul Han, ele é um filósofo coreano e ele trouxe assim ele traz dentro da linha de pensamento dele questões muito bacanas sobre a questão da nossa sociedade. Sim, E o nome do livro dele é até Sociedade do Cansaço. E aí ele traz que na sociedade do cansaço, o ser humano, ele tá nesse momento de performar o tempo todo. E que se antes a gente vivia numa sociedade disciplinar, você lembra daquele filme Tempos Modernos, sim, do Charlie Chaplin? sei. Então, aquela sociedade era a referência do século XX, que é o quê? O trabalhador tá ali fazendo ali na máquina e ali o patrão, o chefe tá olhando, tá fiscalizando pela câmera. Sim. Então essa é a sociedade disciplinar. Agora nós vivemos na sociedade do século XXI, é a sociedade onde não é mais o outro que fica monitorando nós. Somos nós mesmos. Nós somos o patrão da gente mesmo. E aí, pelo fato disso acontecer, a autocobrança, ela é muito maior. Então, a cobrança não é mais o período que você está ali no seu ambiente de trabalho, é também quando você sai do seu ambiente de trabalho. Então, é bem legal a gente parar para olhar isso e ver que a todo momento a gente está se cobrando, todo momento. E não é mais o outro, é a gente mesmo. E aí a gente se cobra para ser um bom profissional, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para, sabe, para ser bom o tempo todo.
e para performar isso o tempo todo. Só que isso chega um momento que não vai, a pessoa não consegue. E principalmente quando ela passa do ponto ali de entender que eu, Matheus, preciso desempenhar melhor aqui para que dentro do meu ponto aqui de serviço, dentro da empresa que eu tô, eu consiga ter um reconhecimento. Assim, as pessoas elas acabam criando coisas no próprio cérebro, né? É bem o que Sim, você estava dizendo. Autocobrança sem sentido no próprio cérebro ali. Acho que virou, como é que você fala? Um padrão, virou um costume, né? Se sim. cobrar. Ficar se cobrando. Exatamente. O tempo todo. E que você tem que ter uma estética legal, que você Exato. tem que ter um corpo padrão, sabe? Que se você tá fora desse padrão, então você tá excluído. Que você tem que ter uma casa legal, um carro legal, entende? Como assim? Você tem, sei lá, 30 anos e não tem uma casa? E aí vem o choque de realidade, como eu falei, da nossa geração também, os Sim. milênios, onde a crise dos milênios entra aí também. Então, assim, é uma sociedade, a nossa, dessa cultura, onde ele até traz o termo também, o excesso de positividade. É o que tem dentro da literatura dele. O excesso de positividade é aquela ideia onde mentalizar, por exemplo, mentalidade, entendeu? Aham. Eu posso, eu consigo. Sempre nessa, Aham, né? exatamente. Águia voa com águia. E assim, tá bom, tudo bem. Mas assim, tem momentos que você não precisa ser todo o tempo forte nesse sentido, Sim, né? perfeitamente. E, e a gente tem, assim, vários discursos na nossa sociedade desse discurso, dessa positividade. E aí, esse excesso de positividade traz, assim, se você fizer um discurso fora do que é esperado, você é negativo, porque você tá fora, que você falta alguma coisa pra você, que você não tem ascensão social, por isso que você tá falando isso. Eu acho que esse assunto da autocobrança é tão extenso que acaba sendo praticamente infinito quando se está relacionado à autocobrança. Sim, total. É tanta autocobrança. E outra coisa, É, pode falar. por exemplo, te conheci agora. A chance de eu te perguntar como é que você tá é baixa. Uhum. Mas de eu perguntar se você tem Instagram, e você fala pra mim, não, atualmente eu não uso Instagram. Meu Deus do céu, você não tem Instagram. Você entendeu? Aí, tipo, já Sim. começa aquela, pô, sério, eu não tenho Instagram, é verdade. Só que assim, às vezes a pessoa só tá no momento dela, assim, né, eu não tenho uma rede social e tudo bem. Só que Uhum. ela começa a se cobrar por indiretamente, sabe? Por uma mensagem que outra pessoa pra ela passou ali como se ter o Instagram fosse tudo. Então, acaba fazendo o quê? A sociedade acaba girando a catraca da própria autocobrança. E fica batendo naquela tecla. Eu preciso, eu devo, eu vou. Uhum. Infinitamente. Bom, vamos lá, Dai. Vamos achar uma pergunta aqui bem problema pra nós. Que era um assunto polêmico pra gerar um corte daqui. Você é desses que gosta do corte. Eu sou deles. Cadê? Vamos lá. Essa aqui é legal. E é bem o que eu queria. Qual é o momento ideal para procurar um psicólogo? O momento ideal para você procurar um psicólogo é quando você se sente esgotado. Na verdade, recapitulando, não existe um momento ideal para procurar um psicólogo. Sim, A prevenção é o melhor caminho. sim. Então, assim, você pode já procurar um psicólogo para se autorregular e para ele também te auxiliar ali em questão de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Então, assim, procurar também como
uma prevenção. E não só quando está com o problema, Sim. tá? Mas, se não acontecer isso, se você estiver com um problema e não está conseguindo caminhar sozinho, elaborar sozinho as demandas da vida, aí sim é importante procurar o psicólogo. E Per principalmente, Matheus, a gente também é importante a gente falar que os serviços de psicologia, de saúde mental estão mais acessíveis. Então, hoje em dia, com a internet também, a gente tem várias plataformas que oferecem psicoterapia com valor social. Então, é importante a gente ressaltar isso também, sabe? Com a tecnologia e tudo mais, há essa possibilidade. E também procurar o CAPS. O CAPS, ele também é muito importante. perfeito. Há algumas questões que precisam melhorar no CAPS, com certeza. Há várias críticas em relação ao CAPS, mas ainda ele funciona e também é um ótimo caminho E necessário. e necessário, tanto na parte de terapia, quanto a parte também medicamentosa com o psiquiatra, tá? Perfeito. Então aí, ó, se você tem um problema e no momento tá com o financeiro complicado, você pode procurar o CAPS, que o CAPS é totalmente gratuito. É um projeto Gratuito. do governo, né? SUS, né? Isso aí, é um SUS. projeto do SUS governamental. Então, eu acredito que tem muita gente ainda que não conhece o CAPS. Por mais que a gente esteja no século XXI, tem muita gente que não conhece o CAPS. Sim. Da possibilidade, sabe? O CAPS ele é excelente nesse sentido para poder, eh, dar suporte à população, à comunidade, embora, como eu te falei, ainda há muitos desafios, Sim, só que lá você consegue o atendimento, com psiquiatra, consegue a medicação. Então, essa questão também, que vem surgindo muito com a questão da rede social. sim, Que a galera faz muita piadinha com o CAPS. sim. Isso também acaba trazendo um Os desserviço. famosos memes, né? Acaba trazendo um desserviço, por quê? Porque se antes o pessoal já falava, já tinha um estereótipo, Sim. agora com os memes também, cria um estereótipo de quem procura o CAPS é o famoso doidinho, sabe? É. E isso é perigoso, não é legal. E vem a autocobrança, né? Nossa, mas olha o meme do CAPS aqui. Será que eu vou no CAPS? Acho que eu não vou. O que que as pessoas vão pensar? Tem uma coisa aqui que eu falei, eu até fiz um corte que deu uma repercussão legal, que foi a síndrome da importância. Pra mim, todo mundo tá pensando em mim, todo mundo tá me vendo. Se eu for no CAPS, o Matheus foi no CAPS. Mas ninguém tá nem me vendo, ninguém tá nem ligando onde eu vou, onde eu deixo de ir. Então, se você precisa, só vai. Lembra que se algum dia você tiver num ponto assim, onde você já não consegue mais cuidar de si, ninguém vai estar do seu lado para te ajudar, né? Falando assim, como é que se diz? Batendo nas suas costas, vamos, vamos. Então, assim, cuide de si, busque cuidar da sua saúde mental, busque um profissional, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque o CAPS, mas não deixe de cuidar de si mesmo. Sim. Bom, vamos lá, Dai. Eu agora tenho outra pergunta aqui, e essa aqui é bem legal. Todo cansaço é burnout? Ah, eu tô cansado aqui do meu trabalho, eu tô com burnout. Sim. Não, todo cansaço não é burnout. O burnout, como eu falei, ele é uma Sim, síndrome séria, onde envolve vários fatores ali orgânicos. Então, para ter burnout, é um nível de estresse muito alto que a pessoa passou, sim. tá? E aí ela entra em burnout. O cansaço, ele faz parte do ser humano. É importante a gente cansar. E aí você chega em casa, descansa. Só que o burnout, mesmo você descansando, mesmo você dormindo, descansando, parece que você não descansou. Isso é o burnout. O cérebro, ele fica no 220. Fica no 220 ou fica num estado onde ele já tá querendo meio pifar, entendeu? Exaustivo, né? É exaustivo, exatamente, tá querendo ali, opa, peraí, eu não tô conseguindo, não tô aguentando. Entende? E Sim. aí, por vezes, é necessário também tanto o psicólogo
quanto o eh, psiquiatra. A ajuda medicamentosa também, o tratamento medicamentoso entra em alguns casos que também são muito graves. Perfeito. Bom, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu mesmo eu cheguei num ponto, né, como eu falei pra você, do burnout, mas o que que aconteceu? Vou explicar aqui. Eu estava lá, de boa, Matheus, tranquilão, percebendo que não estava legal. Uhum. Só que eu, muito curioso, sempre gostei muito de internet, então eu pesquisava, né? Pô, escrevia ali no Google, tá acontecendo isso, 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 isso. Tá acontecendo isso, 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 isso. Aí eu ia pesquisando. Só que o problema é, quando você escreve no Google, aconteceu isso, pode aparecer lá, ó, você infelizmente vai perder sua perna, sendo que não tem nada a ver, entendeu? É, aham. Então eu não confiava muito no que eu via no Google. Aí, com essa alta das IAs, do ChatGPT, a gente vai até falar sobre isso também, a gente precisa falar sobre isso, do Uhum. auxílio da inteligência artificial na saúde mental, Sim. foi aí que foi a virada de chave pra mim também. Fala, tipo assim, falei meus sintomas, falei o que acontecia, isso e aquilo. Aí tava lá no ChatGPT, né? Ó, possivelmente burnout, você tem que procurar ajuda pra saber se é isso, mas grande chance também de ter um TDAH. Aí, chave. Eu comecei a pesquisar os Mas sintomas. você foi diagnosticado com TDAH? Fui, É, você passou pelo profissional? passei pelo psiquiatra mesmo, ele Ah, deu o papelzinho lá, falou, cara, é isso aí. entendi. E como que foi? Pesquisando no chat GPT. E eu vendo que eu não tava legal. Assim, Sim. a autocobrança foi, querendo ou não, positiva. Porque eu via que eu não tava legal. Estresse lá em cima, dormia, acordava cansado. E é como você disse, o burnout também acontece isso. Você dorme e acorda cansado. Então é importante você fazer esse autocuidado, dar uma pesquisada, procurar ajuda profissional. Porque foi aí que eu bati o martelo. Falei, ó, o meu problema é esse. Aí o que que eu fiz? Fui, passei pela consulta, realmente bateu o martelo, ó, você vai precisar do tratamento medicamentoso. Girou a chave, Matheus voltou a ser o Matheus verdadeiro. Hum, Então, assim, nem tudo o que parece pra você é. Às vezes você tá numa situação que você tá achando que você tá depressivo, mas pode não ser uma depressão. Pode ser outro problema, né, que tá atingindo a pessoa. E ela naquela de pesquisar no Google lá já aparece 1 milhão de sintomas, sendo que às vezes nem é o que tá lá. Então, procure ajuda profissional. Esse é o primeiro passo para você garantir que a sua saúde mental esteja em dias e bem cuidada. Acho que seria isso a palavra, né? Bem sim. cuidada. Vamos lá, Dai. Essa aqui a gente falou bastante sobre isso. É. Ainda existe espaço para descanso real nos dias de hoje? Sim, mas nós temos que lutar por ele. É, como eu disse, descansar hoje em dia virou um ato de resistência. Então, tem como, é possível, principalmente em momentos que você tá ali no seu trabalho, tirar uns minutinhos para tomar um café, para comer uma fruta, sabe? Respirar um pouco, não lotar a sua agenda. E se você tiver ali num dia que não tá legal, ir com calma. Porque tem dias e dias, né, Matheus? Tem Com dias certeza. que, tipo, é um turbilhão. Então, nesses dias mais difíceis, ir mais leve, pegar mais leve consigo mesmo. E outros dias, aí você pode ali entregar o seu 100%. Sim, Então, é por aí. perfeitamente. Bom, Dai, agora é uma pergunta pessoal minha. A partir do ponto pessoal meu mesmo, que eu acho que todo ser humano precisa. Bom, eu, Matheus, tô passando por uma situação complicada, exemplificando, tá? Tô Uhum, passando por uma situação complicada, não sei mais o que fazer, como você disse. A minha mulher, ela tá muito sobrecarregada, ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela tem que manter ali a alimentação da família em dias. E eu tô trabalhando demais porque eu tô endividado, preciso manter a casa. uhum. Qual que é o ponto onde eu inicio um tratamento para resolver isso?
né. É claro, como a gente já mencionou, existe o CAPS, eu vou procurar o CAPS. Uhum. Mas assim, qual é o ponto? Eu posso usar uma inteligência artificial, como eu disse, para explicar a minha situação, para explicar o que acontece dentro da minha casa, para que eu tenha um norte do que seguir, sabe? Como eu disse, tô com financeiro difícil, então eu não posso ficar fazendo muitas terapias, eu não posso fazer um tratamento medicamentoso muito caro. Qual seria o caminho mais ideal nesse ponto? Qual seria o ponto chave para que eu melhorasse a qualidade de vida da minha família? É, Matheus, como a gente tinha falado no início, a gente não pode pensar em saúde mental separado também em políticas públicas para favorecer a população. Perfeito. Então, se você está endividado, se a pessoa está ali com uma carga horária extrema, né, de jornada de trabalho, então isso são pautas que requerem, né, políticas públicas. O quê? Para favorecer isso. Mas eu acho que o melhor caminho ainda é procurar o SUS. Perfeito. É o SUS, o CAPS. Eu acho que a IA, ela é muito, muito legal. Eu sou muito a favor da inteligência artificial. Eu trabalho bastante com a inteligência artificial também, para ela me auxiliar, Sim, entende? Me auxiliar ali a fazer um documento e tudo mais, né? Mas o meu raciocínio clínico é meu, entende? sim, O meu raciocínio clínico é aqui, não é a IA. O que eu perfeito. vou colocar ali no relatório é o meu raciocínio clínico, ele está me ajudando a estruturar. Mas voltando, eh, o melhor caminho nesse sentido, nesse exemplo que você está trazendo, é buscar o SUS, saúde, né? A saúde, é ali a serviço, e não se automedicar ou só usar o chat. Perfeito. Porque o chat também ele está sendo barrado em algumas coisas. Então ele não está também entregando como algumas coisas, principalmente em saúde mental, ele também não ele tá tendo alguns bloqueios, Sim. entendeu? Então eu acho que é um pouco perigoso usar sozinho, sem um profissional tá ali monitorando. Eu acho bem perigoso. Bom, então deu para entender aí. Se você tá com problema na situação que eu falei isso aqui, eu dei esse exemplo, porque eu sei que inúmeras pessoas que vão assistir isso aqui, com certeza vão se encontrar na situação que eu falei. Sim, Então, não fique pesquisando no Google, não fique jogando na IA, procure o SUS, procure o CAPS, procure realmente um profissional da área, porque é ele quem vai te dar o caminho certo para você seguir e fazer aí um tratamento efetivo para você ter melhor qualidade de vida para você, para sua família, para o seu filho e para todos que estão próximos a você. exato. Bom, Dai, tem algum conselho, algo que você queira passar para as pessoas que estão assistindo nesse momento e que vão assistir posteriormente? O conselho a mensagem que eu trago, Matheus, é que as pessoas elas se observem, tentam observar, parar um pouquinho, refletir se aquele trabalho ou se aquele estilo de vida tá fazendo sentido para ela, como que tá o corpo dela, sabe? Parar um pouquinho e se olhar. Eu acho que isso é muito importante. E principalmente, se você não estiver se sentindo bem, entenda, o problema não é individual. O problema é uma situação cultural. É uma questão um problema social, entende? Porque às vezes, também, Matheus, as pessoas elas colocam o problema como uma questão individual. Sim, Como, por exemplo, eu estou depressivo e a culpa é minha. Não, é uma sociedade também que gera esse sofrimento.
é o estilo de vida que nós estamos construindo que vão desencadear essas patologias. Porque quando a pessoa ela para de olhar ela somente ela como um indivíduo, ela começa a ver que, opa, pera lá, não é somente eu que estou vivendo isso, mas existem outras pessoas também que estão passando pela mesma coisa que eu estou passando. Então eu não estou sozinho. E de fato não está sozinho, porque a nossa sociedade ela está sendo projetada para isso. Ela tá cada vez mais afunilando, né? Caminhando para um lugar onde cada vez é para ontem, uma sociedade onde o tempo é acelerado, tudo é acelerado. Então, são as mazelas do nosso tempo. Burnout, ansiedade, depressão, são as mazelas. A Não gente, a existe gente tem que falar sobre isso. sim, não existe ali a 24 horas do dia, né? Parece que o dia tem 12 horas, tem que resolver tudo pra ontem. Exatamente. E entender que também nem todos têm a mesma 24 horas, principalmente. Perfeitamente. Porque eu não tenho a mesma 24 horas de uma, de uma mulher que trabalha 8 horas por dia, tem que sustentar 3, 4 filhos, Sim, às vezes pega transporte público tantas horas por dia, às vezes vai para o trabalho, tem que pegar transporte público e demora 1, 2 horas, né? Nas grandes capitais, essa é a realidade. Ainda a gente tem essa possibilidade de viver aqui e ter essa possibilidade em morar em interior, ter essa possibilidade de ter a vida um pouquinho mais tranquila. sim. Eu vejo isso até com uma forma estranha, sabe? Como que pode? Tem gente que fala nos vídeos, né, na rede social, assim, no geral, pô, eu pego 1 hora e meia de transporte pra conseguir chegar no meu trabalho todos os E é dias. normal para eles, é super normal. E assim, na minha cabeça eu não, sabe, eu não consigo assimilar. Uhum, Então, assim, eu penso que o interior tem suas limitações, sim, mas ele tem as suas vantagens. exato. Eu não sei se você viu, até saiu, né, algumas notícias que as pessoas estão procurando mais irem para o interior, Sim, sair das grandes capitais, buscarem cidades mais pacatas, para poder realmente ter qualidade de vida. Então, talvez também o futuro caminhe para aí, né, para esse lugar. As pessoas repensem o seu estilo de vida, o lugar onde elas estão inseridas, o local de trabalho onde elas estão. bom, a gente entra também num assunto do quê? Do empregador, ele ser um pouco maleável nesse tipo de situação. Por exemplo, grandes empresas estão aderindo muito ao home office. Sim, É vantagem para a empresa economiza no cafezinho, economiza em água, economiza em N coisas diferentes. E o funcionário trabalha de casa. O funcionário tem ali, tá chovendo, eu não tô preocupado, entendeu? Eu não tô preocupado se o ônibus vai atrasar 5 minutos, né. Então eu acho que o home office também ele seria uma grande mudança na saúde mental das pessoas, porque só de você não ter que se preocupar em pegar, sei lá, 2 locomoções para chegar no seu trabalho, acho que já aliviaria uns 20% da mente, sabe, já ficaria mais sim. e focaria como? Mais no trabalho, teria um rendimento maior, consequentemente. Sim, é legal esse ponto de vista e também é importante também ter um cuidado aí, Sim, em parte do trabalhador. Por quê? Porque aí o ambiente da casa dele não acaba sendo só o ambiente da casa, mas acaba sendo o quê? Do trabalho também. E sim, aí, às vezes, ele não consegue separar o que é o ambiente o que é o momento de lazer, o momento da casa dele, o que é o trabalho. Então são 2 coisas que elas ficam imbricadas entre si, sabe, sim. e não conseguem descolar. Então o home office ele tem muitos benefícios, isso é claro, mas também é importante ter esse cuidado. Como um pequeno escritório ali, separado, onde você É, entrou ali, aqui eu vou trabalhar, mas é o momento que eu sair daqui, fechei essa porta, eu vou existir. exato, conseguir separar isso.
Perfeitamente. Bom, pessoal, a gente já deu aqui mais ou menos 1 hora e 40 minutos de bate-papo. Nossa, sério? Não parece, né? Uhum. Não. O tempo passa assim, ó. Eu sempre falo com todo convidado, é, 1 hora e pouco é muito pouco para poder fazer um podcast, porque Sim. você tem que falar um pouquinho sobre cada assunto para poder conseguir, né, suprir esse 1 hora e pouco. O Geraildo Sim. Santana, ele me falou uma coisa muito interessante, que eu até comento com todos os convidados. Ele falou, cara, será que eu vou conseguir falar 1 hora e 30 minutos, né? Eu vou manter esse tempo? Eu falei, cara, 1 hora e 30 minutos você não vai conseguir falar nem metade do que você precisa falar, né? Por isso que é importante a gente manter essa linha, tá, do cuidado e das entrevistas frequentes. Conversei com a Day, a gente tá com um projeto aí para trazer a saúde mental mais próximo de vocês, mais próximo do ser humano, mais próximo do trabalhador, do empregador, de todas as pessoas. Então, vocês verão a Day aqui mais vezes, colegas dela de trabalho aqui também mais vezes, a gente sempre batendo nessa tecla da saúde mental da melhor maneira possível Sim. e sempre tentando colaborar e ajudar com as pessoas para construir uma sociedade melhor mentalmente e psicologicamente. Eu acho que é o ideal, né? Com certeza, Matheus. Esse espaço é importantíssimo para a gente parar e refletir qual é o modelo de vida que a gente está construindo, né? E como a gente quer seguir. Perfeitamente. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de quem esteve no ao vivo. Quem está no gravado, agradeço também. Lembrando que o tempo é curto, é muito assunto para falar, é muita coisa para conversar. Por isso teremos diversos episódios batendo nessa mesma tecla, como eu já disse. Mais uma vez eu agradeço aos patrocinadores, Speed Travel Telecom, Economy Master Hotel, Fábrica Beauty Studio, que deixaram hoje a Dai maravilhosas para estar aqui conosco. Também Dallas Burger, que fortaleceu aí no lanche para nós. Blue Whey, energético Blue Whey, se você quer deixar a sua vida aí no ápice, essa é a bebida que vai te deixar aí mais ligado e com certeza aí garantir dias melhores para você. Fechou? Mais uma vez, meu muito obrigado a todo mundo. Dai, muitíssimo obrigado Obrigada. até o momento. Teremos outros momentos. Com certeza. E tem alguma mensagem a mais que você queria deixar? Fala comigo. É isso. Eu acho que vai ser bem bacana essa ideia em trazer mais temas sobre saúde mental. Perfeito. São muitas coisas, são muitas camadas também. E agradeço o espaço mais uma vez e quem está aí nos acompanhando. Confesso que também fiquei um pouquinho com um friozinho na barriga. A ansiedade, ela é normal, É do né? ser humano, né? É do ser humano. Ainda mais quando você se expõe em entrevistas, palestras, questões assim, onde você vai expor ali a sua imagem. Sim. Então é natural você sentir ansiedade, ter um friozinho na barriga. Mas, E, massa. e principalmente com esse assunto, que é um assunto tão delicado. Sim, exatamente. Porque é muito sério, né? Sim. Então, o assunto ele tem que ser tratado com a seriedade que ele merece. Perfeitamente. É por isso que a gente trouxe esse pequeno roteiro hoje. Normalmente a gente não tem roteiro, mas quando se trata de um assunto tão delicado, a gente precisa trabalhar da melhor forma possível para passar um conhecimento e um cuidado para você que está assistindo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com o videozinho da fábrica aí. Até a próxima. Valeu. E nós fomos.